O poder do jejum e oração. Jejum. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê no secreto. E seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Mateus 6:16, 18. Oração. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois, antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim: Pai nosso, que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se você está precisando urgente de conseguir solução para determinado problema em sua vida, seja qual área for, familiar, conjugal, sentimental, espiritual, saúde, financeira ou material, se coloque na presença de Deus, jejue e ore. Você vai ver o agir de Deus em sua vida, e seus problemas sendo solucionados com o poder do jejum e da oração. Vamos conhecer pessoas na Bíblia que tiveram seus problemas solucionados com o poder do jejum e da oração. Davi orou e jejuou pelo filho que estava doente, e buscou Davi a Deus pela criança e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. 2 Samuel 2:16. Paulo levanta os ânimos dos discípulos, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e havendo-lhes, por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atos 14, 22,23. A confiança de Esdras em Deus, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros, para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos, e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Esdras 8, 22 e 23. A rainha Ester jejua antes de falar com o rei, pois ela temia que ele pudesse matá-la. Então ela pede para seu tio falar com o povo para ajudá-la. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu, e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se eu morrer, morrerei. Ester 4, 16. O profeta Jonas avisa a cidade de Nínive que se eles não se endireitarem, Deus vai amaldiçoá-los. Eles acreditam em Jonas e jejuam, e os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até ao menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá.
e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. Jonas 3, 10. Moisés ficou em jejum quando falava com Deus, recebendo instruções de Deus sobre os 10 mandamentos. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme ao teor destas palavras tenho feito aliança contigo e com Israel. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falará com Deus. Êxodo 34, 29. Os escribas fazem perguntas para Jesus, para verem a sua reação, porém, Jesus responde sempre com sabedoria. Disseram-lhe, então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então, naqueles dias, jejuarão. Lucas 5, 33 ao 35. O profeta Joel pede para o povo fazer jejum por causa da miséria em que aquele lugar está vivendo. O fogo queimou todas as lavouras e fez secar também as águas. Santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos, e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Joel 1, 14. Os discípulos não entendem, porque não conseguiram libertar o menino do demônio. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Mateus 17, 19 ao 21. O povo pergunta para Isaías a respeito dos direitos da justiça, e tem prazer em se chegarem a Deus, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas, e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais achais o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a sua cabeça como o junco, e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo. Isaías 58 2.5,6. O salmista Davi relata um momento em que ele jejua por enfermos e zombam dele. Mas, quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram o saco. Humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Salmos 35, 13. A profetisa Ana, mesmo com idade avançada, jejuava e orava. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade, e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva, de quase 84 anos. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus, e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Lucas 2, 36-38. Paulo separou Barnabé e Saulo a pedido do Espírito Santo, para enviá-lo para fazer a obra de Deus, pois eles oravam e jejuavam na casa do Senhor, e, servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então,
jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Atos 13, 2, 4. O rei Ciro da Pérsia mostra uma palavra para o profeta Daniel, que ficou assombrado e com medo, após ter tido uma visão, entendeu o significado daquela palavra. Ele faz um jejum e diz ao anjo do Senhor: alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Daniel 10, 3. Em tudo que o diabo tentava Jesus, ele sempre respondia: está escrito, relacionando-se às Escrituras Sagradas. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Mateus 4, 1 e 2 e 11. Que bom que você agora ficou sabendo a importância de jejuar e orar. Se você quer conhecer o poder do jejum e da oração, comece a praticar. Até o próximo vídeo.